Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Coxa, disponível no YouTube e no Spotify. Temos as participações do Carlos, César, Enzo, Mauro e eu. E vamos começar essa parte discutindo o que vale mais hoje, né? 3 pontos ou jogar bem? O que você acha sobre isso, Mauro? Olha, Fernando, eu acho uma pergunta bem difícil, para ser bem sincero, sabe? Porque uma vitória é sempre uma vitória, né? Pô, hoje o Enzo estava comentando no grupo, né, que é muito, muito bom ganhar, né? A gente fica muito feliz, né? Nada como uma vitória, né? Começar a semana bem, escapar ali da zona de rebaixamento, dar um outro ânimo. Mas, sendo assim, bem objetivo e tentando ser bem realista, eu acho que um campeonato de longa duração, como é o pontos corridos do Campeonato Brasileiro, jogar bem é importante sim. É claro que ninguém sobrevive só de jogar bem, né? Você tem que ter resultado. Mas, por exemplo, hoje eu estava ouvindo o Cuca na entrevista, o técnico do Santos, que perdeu, né? O Santos perdeu do Flamengo hoje, até teve 2 gols anulados pelo VAR, me parece que foi bem anulado, não vi direito. E segundo ele, o resultado escapou, mas a boa atuação não. Ele disse que o Santos teve uma boa atuação. Então, eu acho que é importante isso, né? Você ter a convicção de que o teu time ele tem um futebol que ele pode se sustentar por um longo prazo. Isso que é o difícil do Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa é você jogar ali um mata-mata, que você até pode ou ter um sprint final para escapar do rebaixamento, ou né, ter um estadual que é tiro curto. Outra coisa é você jogar um campeonato de 38 rodadas. Ninguém sobrevive jogando mal. Não tem como. Uma hora vai. Porque daí a primeira. Se você sempre joga mal, a primeira sequência de derrotas vai tudo por água abaixo, porque aí você não tem uma estrutura, né? Então o que eu acho que o Jorginho precisa agora. Não é que eu queira que o time jogue bem, futebol bonito, não é isso. Eu quero ver um time que seja estruturado, que saiba o que fazer em campo. Alguns jogadores ainda me parecem que não sabem o que fazer em campo, principalmente os que entram. Isso já era no Barroca e hoje continua assim. Os que entram, embora até o lateral direito tenha entrado razoavelmente bem, puxou para a perna esquerda 2 bolas, fez uma coisa diferente, mas ele é lateral. O lateral é mais fácil saber o que faz, né? Agora, um meia, se ele vai jogar de volante ou se ele vai jogar perto dos atacantes, se ele vai jogar aberto, se ele vai jogar no meio, isso a gente precisa ter muito claro, né? E isso falta para nós. Então, eu acho que precisa sim jogar bem. Acho que não dá para sobreviver de resultado, porque daí vai ser curto prazo. Bom, eu acho que depende do momento, tá? No momento atual que a gente tá vivendo, vitória. Sem dúvida nenhuma, mesmo jogando mal, com o gol do jeito que foi, o que a gente precisava era da vitória no jogo contra o Bragantino, no jogo de hoje. No próximo jogo, a gente já pode querer que o time comece a jogar um pouco melhor, mas eu ainda acho que a gente ainda tá no momento que a gente precisa mais da vitória. Por que eu falo isso? Porque o time do Barroca foi dito por alguns cronistas da imprensa nacional de que o time se apresentava bem e tal, embora eu discorde, e a gente vinha com 4 derrotas. Para mim, em algum momento a gente precisa, neste momento a gente precisava da vitória. Claro que quando você joga bem, você está mais perto da vitória, então é muito mais fácil você ganhar jogando bem. Só tem um ponto que eu acho que vale a reflexão, que é assim, o que é jogar bem? Jogar bem para mim não é necessariamente você ter a posse de bola, você ficar tocando, ter sei lá quantos por cento de acerto no passe. Cara, jogar bem é. Se o teu time é um time que se posta mais defensivamente, é não sofrer pressão, é conseguir sair num contra-ataque, é conseguir ter chances de gol no contra-ataque. Cara, jogar bem não necessariamente é você controlar o jogo, o tempo de jogo, ter 10, 12 chances de jogo, de gols. Muitos times jogam em favor de bolas de contra-ataque, de você jogar muito mais saindo na segurança. Então, eu acho que vale muito de acordo com a proposta de jogo que o técnico impõe do time, para poder dizer se o time jogou bem ou não. Hoje, inegavelmente, jogamos mal, né? Não tenho o que falar, inclusive o próprio Jorginho falou isso. Mas para mim, neste momento, a gente precisava da vitória, só que, claro que nas próximas partidas a gente precisa começar a enxergar uma evolução no time do Curitiba, e a evolução passa também por uma evolução ofensiva, não somente mantendo essa evolução defensiva que a gente teve aí nesse jogo.
levando em consideração, já foi dito aí que era o adversário não tinha um poder ofensivo muito bom. E eu queria só fazer uma menção aqui que eu esqueci de comentar no primeiro quadro, da entrevista que o Sabino dá no pós-jogo, que para mim mostra a identificação que ele tem com o clube em Pena, por mais que sejam somente 2 anos dele aqui no Coxa, e só que são os 2 anos em que ele joga no profissional, né? Então ele já era do time B do Santos. Que ele cita o Dirceu Krieger, né? Que é o maior ídolo da história do nosso clube, que ele fala na entrevista aqui. Como disse o nosso grande eterno Krieger, não quero ser festejado, quero festejar. Independente de quem iria fazer o gol, o importante era a vitória. Isso mostra, assim, para mim, demonstra a identificação que ele tem, que é um jogador de grupo e que o grupo, quando isso começa a ser externalizado, demonstra que o grupo está fechado, está unido. Talvez isso seja a causa das dispensas e empréstimos aí que estão sendo noticiados dos 4 jogadores do Curitiba. Reni Júnior, Iago, Rui e Natan. Mas enfim, eu acho importante isso. O grupo está fechado aí. Isso aí. Bom, para quem está na zona de rebaixamento e era o lanterna do campeonato, os 3 pontos. Né? Não importa como, o que importava era ganhar o jogo. Né? Isso é muito importante. Eu concordo plenamente com o que o Mauro colocou, de que um campeonato longo como é o Brasileirão, você tem que jogar bem, porque um time que não joga bem ganha, os 3 pontos vão ser coisas eventuais, né? Então, para você ter uma mínima regularidade, você tem que jogar bem. Mas para quem estava na zona de rebaixamento e para trazer a confiança para o grupo, né? Isso é muito importante, né? Eu costumo sempre pensar assim, pô, quem que não lembra, por exemplo, o Hernani Brocador, inclusive ele era reserva do Sport hoje lá, entrou em 2013 na Copa do Brasil, lá ele foi artilheiro do Flamengo. O que era aquilo? É confiança. A bola bate no cara e entra. O cara tá sempre no lugar certo, ele tá, e aí quando ele tem confiança para tentar uma jogada. Então, assim, a vitória é muito importante para voltar a trazer confiança para o plantel, né? Então, vocês viram o jogo com o Bragantino, no primeiro tempo, e hoje o time ainda tá nervoso, tá aquela tensão de precisar ganhar, e de repente agora ganhou, dá uma soltada, os jogadores conseguem colocar mais o potencial que eles têm em campo. Então, acho que nesse momento atual, e o próximo jogo, tal, para o Coxa começar a ficar ali na meiuca da tabela, os 3 pontos, mas acho que para a sequência tem que começar a jogar bem, e é uma coisa que eu reclamo sempre, tem que começar a criar chance de gol, porque para ganhar o jogo tem que fazer gol, não adianta só ficar mascando a bola ali no meio campo. Essa é uma pergunta interessante, viu, Fernando? Principalmente aqui no Brasil, né? A imprensa nacional sempre foca essa questão do jogar bem e tal. Mas se você observar, quando que o Brasil jogou bem? A seleção brasileira, não estou falando de clube, tá? Quando que o Brasil jogou bem? Em 58, em 62 e 70, né? Você vai ver, você vai observar, o Brasil tinha um Pelé, né? Na Copa de 70 tinha 5 camisas 10 jogando na seleção brasileira. Tinha Gerson, tinha Jairzinho, cada um na camisa do Tostão, né? O Rivelino. Aí você consegue jogar bem, né? Em 58, 62, lá você tinha o Garrincha, você tinha o Pelé ainda novo, né? Com 17 anos, 62 o Pelé se machucou, mas tinha o Zito, tinha N jogadores de qualidade, né? Aí você joga bem. Agora vamos voltar aqui um pouco mais assim nas últimas Copas que a gente ganhou, né? Em 94, o Brasil jogou com 3 volantes no meio de campo. Mauro Silva, Dunga e Mazinho. E nosso meio armador era o Zinho. E o Zinho jogava naquele esquema de voltar marcando lateral. O pessoal chamava ele de enceradeira. E o Brasil foi campeão. Alguém acha ruim do Brasil ter sido campeão em 94, por exemplo? Ninguém acha ruim, todo mundo comemorou. Né? Deixa eu só responder. É bem a parte mesmo. Eu discordo de você. Eu acho que a gente está misturando futebol vistoso com jogar bem. A seleção de 94 jogava muito bem. Era muito bem treinada. Dizer que ela jogava bonito é outra coisa. Aí não. Mas com o time que tinha, com os jogadores que foram escalados, que você pode concordar ou não, jogava muito bem. Era um time que sabia o que queria fazer, o que ia fazer em campo. Era um time seguro. Teve lá um lampejo lá contra a Holanda, lá que teve um apagão. De resto, foi um time que jogava muito bem. Tinha um meio-campo excelente, com
com jogadores que sabiam o que tinham que fazer em campo. Um ajusta o outro durante a Copa e tal, mas eu acho que não dá para confundir jogar bem com jogar bonito. E concordo com você, o Coxa nunca vai conseguir jogar bonito com esses jogadores. Mas jogar bem não significa simplesmente um futebol vistoso. Eu acho que dá para jogar feio e bem. Deixa eu... só para continuar, né? O Brasil não estava bem naquela época, tanto é que teve que chamar o Romário contra o Uruguai, senão nem para a Copa teria ido, né? Então, só para recordar um pouco, né, na época, né, da pressão que existia, do Brasil jogar mal e tal. Em 2002, o Felipão só conseguiu encaixar o time quando botou o Kleberson no meio de campo. Aí o meio de campo do Brasil era Edmilson, que era um terceiro zagueiro, e às vezes fazia a função de volante, Gilberto Silva, né? Kleberson, aí sim, né? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, aí sim, né? Mas você veja como que o Brasil ganhou essas Copas, né? Aí agora vamos voltar aqui pro Curitiba, né? Para contextualizar, né? O Curitiba não tem jogadores de qualidade. Então, você achar que o Curitiba vai jogar bem, em ritmo de música, voa canarinho voa, não sei o que, igual a Copa de 82, não vai acontecer isso. O Curitiba não tem esses jogadores. Isso aí, o Flamengo conseguiu um caso excepcional, porque o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo tem apoio da mídia nacional, apoio do VAR, de todo mundo. O Flamengo conseguiu montar um excelente time no ano passado, jogou muito bem, com pressão, com muitas finalizações durante o jogo. Talvez não se repita mais isso. Mas, assim, o Curitiba não tem condições de disputar esse brasileiro agora, tá, com os jogadores que tem, e jogar bonito. Então nós temos que jogar sim pelo resultado. Temos que ser verticais e fazer gols, né? Seja de bola parada, seja de pênalti aos 50 minutos, seja de cabeçada, seja do Wilson batendo falta, sei lá. O Curitiba precisa fazer gol. E ao meu ver, e não tomar. Né? Com esse time que nós temos, e não adianta trazer jogador reserva do Flamengo que não vai resolver, tá? Achar que vai vir um jogador reserva do Flamengo que não tem chance nenhuma, que vai chegar aqui e vai chegar, vestir a camisa 10 e o Curitiba vai começar a jogar bem. Não vai também. Então, assim, esqueça essa questão aí do Curitiba jogar bem. O que importa é os 3 pontos, é o resultado. E como o Muricy falou esses dias, técnico nenhum se sustenta sem resultado. Pode jogar o melhor que for, não ganha. O que interessa, e o Muricy jogava Municipal, lembra que criticava ele? Mas o Muricy foi campeão do mundo pelo São Paulo com um time fraco. Se pegar o time do São Paulo, que foi campeão do mundo com o Muricy, compara com o time do São Paulo campeão do mundo com o Tele Santana. Fraquíssimo o time do São Paulo. Gol do Mineiro, né? Não foi Mineiro que fez um gol lá? Contra o Liverpool. Então, assim, o Curitiba o que importa é os 3 pontos. Vitória. Eu concordo com isso. Eu sou, acho que, mais pragmático. Eu prefiro os 3 pontos que outras coisas, porque joga bem, começa a perder, a confiança vai indo embora. Nada se sustenta assim. Se jogar bem pro Coxa dura 2 jogos, porque perde 2 jogos já muda tudo, né? Então eu prefiro o resultado, mesmo que seja do jeito que for, defendendo, tomando sufoco, mas assim, é a realidade do Coxa. Não é. O futebol mundial pode ser diferente, mas pro Coxa eu acho que é isso, né? Não, a questão não é preferir, Fernando. Eu também prefiro. Se eu puder jogar mal todos os jogos e ganhar todos, eu vou ser campeão. Não é questão de preferir jogar bem ou preferir ganhar. A questão é, jogando mal, você vai conseguir ter sustentabilidade para ficar na primeira divisão, num campeonato de 38 rodadas, sempre jogando do jeito que o Coxa jogou hoje contra o Sport? Não vai. Não vai ter um pênalti, o goleiro fazendo baboseira, para não falar outra coisa, aos 45 do segundo tempo todo o jogo. Não vai, cara. Tem que fazer gol. Para fazer gol, você tem que armar, você tem que jogar. A bola tem que chegar no Sassá, tem que cruzar na área. Entendeu? Então, assim, não é assim, preferir, eu também prefiro. Você fala assim, prefiro ganhar de 1-0 com um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo sem fazer nada. Tá bom, eu vou ser campeão do mundo, assim, porque o último jogo lá, na final com o Bayern, vai ganhar de 1-0 com um gol. Não é esse o ponto. O ponto, até a sua pergunta foi, você acha mais importante ganhar ou jogar bem? Entendeu? A questão, assim, é porque isso vale muito a discussão entre Barroca e Jorginho, porque era a discussão que a gente sabia. Barroca ia ter essa proposta de jogo, de jogar, de avançar, e o Jorginho sabia que ia jogar mal, ia jogar por uma bola, e o jogo hoje foi o jogo de uma bola, né?
Assim, se for ver, vai chegar daqui 5 rodadas, todo mundo vai estar criticando o Jorginho que o Coxa não joga nada, igual aconteceu no passado. E eu acho que vai acontecer isso. A questão é assim, é melhor estar nesse vai, não vai, assim, tipo, foi sorte hoje, mas talvez se fosse com o Barroca a gente tivesse perdido do Sport. O Sport tivesse sufocado no segundo tempo, tomado gol, mesmo tentando jogar. Eu prefiro esse jogo mais defensivo, do jeito que tá, sem querer fazer, assim, pressão do jeito que estava sendo feita, achar que vai jogar um futebol moderno. Eu prefiro esse futebol mais quadrado, que é o jogo do Coxa, né? Só para complementar aí, eu acho que então a opinião, na verdade, de nós é praticamente a mesma de todos nós, tá? Só para não confundir, daí citando de novo o que o Mauro falou, jogar bonito e jogar bem. Jogar defensivo, você pode jogar muito bem defensivamente, que foi o exemplo que o Enzo deu, inclusive, da seleção na Copa de 94. A gente tem mais exemplos. Once Caldas foi campeão da Libertadores jogando defensivamente, tem vários exemplos. A Grécia ganhou a Eurocopa jogando assim, Portugal também jogava assim. Enfim, a questão eu acho que esse é o ponto. Hoje, o jogar bem para o Curitiba é jogar defensivo e jogar de uma maneira mais defensiva, não uma maneira querendo propor o jogo. Acho que esse é o ponto realmente. Lembrando, não que hoje a gente tenha jogado bem, tá? A gente não jogou bem. Nem somente se defendeu, mas mesmo sendo defensivo você tem que ter alguns escapes. Mas eu acho que é isso aí. Acho que todos nós aqui estamos com a opinião até meio alinhada quanto a isso. O Carlos puxou um assunto sobre a contratação do Hugo Moura. Pessoalmente eu não conheço o jogador, não sei dizer. E teve a liberação também, né? E a dispensa para empréstimo do René Júnior, do Rui, Iago Dias e provavelmente do Nathan Silva, né? Isso não está confirmado, mas parece que vai acontecer. O que você achou disso, Carlos? O Hugo Moura eu também não conheço, não posso opinar. Pela posição, ele está vindo para substituir provavelmente o Nathan Silva que está saindo, né? Com relação aos jogadores que saíram, René Júnior, para mim, não acrescentou nada. Chegou com o nome, mas não resolveu nada e vai com Deus. Siga tua carreira longe do Curitiba, porque aqui não deu certo, não. Rui e Iago Dias também. Cansei já de ver eles terem oportunidades com a camisa do Curitiba e não renderem nada. Então, para mim, o contrato dos dois acaba no fim desse ano, empresta ele, provavelmente a gente vai ter que continuar arcando com os salários, mas eu acredito que os jogadores que estão saindo agora não devem ser jogadores que agreguem também no grupo, eles devem ser jogadores que geram confusão. O Rui, no passado, já teve problemas quanto a isso no elenco do Curitiba, então provavelmente está saindo por isso, né? O Nathan Silva, só que foi, acho que, o nome mais surpreendente, podemos dizer assim, de todos, porque ele vinha jogando de titular, inclusive, com o Barroca. E aí, para mim, eu não posso dizer que tem algo errado, mas no mínimo tem algo estranho em ele ser afastado para recuperação física e, de repente, ele está sendo dispensado, devolvido para o Atlético Mineiro, que é o dono do passe dele, né? Porque lembra que ele não jogou as últimas partidas porque ele estava se recuperando fisicamente, né? Sendo preservado, poupado. Provavelmente não era, e não posso afirmar aqui, né? A gente não tem nenhuma informação de dentro, mas provavelmente ele deve ter algum problema interno. Como ele é um jogador indicado, um jogador de confiança do Barroca, deve ter alguma coisa a ver com isso. A partir do momento da saída do Barroca, ele acaba sendo também devolvido ao Atlético Mineiro. Eu acho que é um jogador que, assim, ele estava fazendo o papel dele, como primeiro volante, porém também, sinceramente, não é nenhuma perda. Ainda mais agora com a volta do Matheus Salles. Eu sempre achei o Matheus Salles mais jogador do que ele, jogando na mesma função. Só que a gente precisa de mais um jogador, né? Se uma hora que o Matheus Salles não estiver jogando, como que a gente vai fazer? Como que a gente teria feito as partidas que o Matheus Salles estava fora? E aí é nisso que eu acredito que esteja vindo o Hugo Moura, que eu não conheço, não posso dizer se foi uma boa ou não contratação dele. Mas os jogadores que estão saindo, para mim, não vão fazer muita falta, não. César? Eu também não conheço o Hugo Moura, né? Apesar de morar aqui no Rio, não conheço. Eu vi também dizer que o Coxa estava tentando trazer aquele outro volante paraguaio aqui do Flamengo. Esqueci o nome agora dele aqui. Pires da Mota. Não, o outro, o da Mota não é paraguaio. Esse é um loirinho lá que tá vindo, mas eles estão querendo trazer um outro. É paraguai, acho que é paraguaio, é outro volante aí, do Flamengo também. Enfim, eu concordo com o que o Enzo disse, sabe? Quando o Coxa
busca um cara de 22, 23 anos lá no Flamengo, que obviamente não vai jogar no Flamengo, como um time que tem o campeão da Libertadores ali, o William Arão, isso aqui, não vai jogar. Então, ele vem para cá, mas se der certo, é aquilo que o Enzo falou, se der certo ele vai embora, se der errado fica aí mosqueando aí, perturbando o nosso elenco. Mas, assim, a gente está numa situação também que esse trabalho de trazer uma revelação, um cara da Série B, é um trabalho que tem que ser feito no início da temporada, né? Agora acho que é meio que tapa-buraco mesmo, vai vir aqui para tapar o buraco do Nathan Silva. E como estamos precisando de um meia, eu espero que nessa rebanhada, nessa viagem do Paulo Pelaip, que venha um meia de criação mesmo, porque tá fazendo falta demais, meu Deus do céu. Não tem condição de você ver um jogo ali, como o Enzo falou, uma Galdesani cai, bate, briga com a bola, tromba com o juiz. Não dá, a gente precisa de alguém, pelo amor de Deus, para dar um escape, é isso mesmo, é alguém para vir jogar uma bola pro lateral, correr, alguém para vir enfiar uma bola na profundidade, não dá, então espero que venha alguém. Mas eu não conheço esse do Flamengo aí, não vou opinar, vamos ver o que vai dar aí. O que acha, Enzo? Olha, eu já externei aqui a minha opinião, né? Talvez seja um bom jogador, seja titular do Curitiba. Até porque, na minha opinião, o Matheus Salles não é primeiro volante, tá? Eu acho você perde um grande segundo volante deixando o Matheus Salles de primeiro volante. Porque ele é um jogador que finaliza bem, tem boa chegada, tem boa técnica. Talvez ele venha para ser titular do Curitiba como primeiro volante. Eu, particularmente, gostava do Nathan Silva. Concordo que o cara deve ter acontecido alguma coisa no vestiário que a gente não sabe, né? Porque ele vinha jogando, e, na minha opinião, vinha jogando bem. Então, em Curitiba não tem o jogador dessa posição, né? Primeiro volante, aquele primeiro volante que divide, que dá carrinho, que dá cotovelada, que briga com o zagueiro, com o atacante, que briga com todo mundo. A gente não tem esse jogador, o capitão, né? Agora, a meu ver, um jogador de 23 anos que não serve para o Flamengo, veja, a partir do momento que você tem uma equipe que contrata reservas do outro equipe que você disputa o mesmo campeonato, significa que você vai ficar atrás dessa outra equipe, né? Você já está partindo do pressuposto que você está pegando jogadores que não servem para aquela equipe, porque esse jogador provavelmente não serve nem para ser reserva do Flamengo. Você está vindo para cá, então assim, você vai atrás de um jogador que não serve para o Flamengo. Aí você vai disputar o mesmo campeonato contra o Flamengo. O que vai ser? Vai ser 2 derrotas, uma em casa, uma fora, né? Então, assim, ao meu ver, uma contratação errada. Eu preferia apostar num jogador aí de algum outro clube, no interior de São Paulo, alguma coisa desse gênero, né? Que pudesse vir aqui, como o Carlos falou, o Sabino, chegar aqui e de repente, né, com esse espírito de oportunidade, agora, não sei, um jogador, eu não traria, mas esperamos que tenhamos contratado aí um Patrick de Paula aí, chegue, assuma a camisa e mostre excelente qualidade. Ô Enzo, e essa posição, cara, de primeiro volante, eu acho um absurdo a gente não formar na base, cara. Pra mim, essa é a posição que, assim, teoricamente, é a posição mais fácil de você formar um jogador, cara. Você não exige que o cara tenha técnica de criação, cara. Você exige que o cara tenha noção de marcação, físico, cara, gás, enfim. O cara de vida ganha, né? Exato, cara. Um Leandro Donizete, um Pierre. O William Farias fica mosqueando lá no Nordeste, lá quanto tempo? Perfeito, cara. É esse tipo de jogador que a gente tem que formar na base. Como faz falta, né, cara? O Leandro Donizete, que jogador, cara. Porra. Se a gente olha o nosso categoria júnior, sub-20, sub-23, sub-17, se você não tem um jogador desse, cara, você tem que já buscar nessa posição, nessa idade. Você não pode chegar no profissional e assim, de novo, a gente está trazendo um cara para ser reserva do Matheus Salles. Então você não pode não conseguir formar na tua base um jogador para ser reserva do teu time nessa posição, cara. Não tô nem dizendo que a gente tem que subir um titular, mas pelo menos um reserva, cara. É igual goleiro, cara. Goleiro também, goleiro reserva do teu time tem que ser da tua base, cara. Você não precisa ter que contratar um goleiro reserva. É isso aí. Concordo plenamente. Olha, eu conversei com 2 flamenguistas para saber do Hugo Moura. Engraçado que os dois, sem ter conversado entre eles, falaram a mesma coisa. É um jogador de potencial. Ou seja, não significa muita coisa, né? Mas o adjetivo foi o mesmo. Então, assim, eles têm uma boa impressão do cara, mas nem eles têm convicção de que é um bom jogador. Então, assim, também não entendi essa contratação.
concordo com o Enzo quando ele fala que vai trazer um cara que é uma aposta no Flamengo, que nem está consolidado no Flamengo aqui, para vir, para jogar alguns meses. Se der certo, ele vai voltar para o Flamengo, né? O cara nem está formado ainda, mas discordo quando vocês dizem, acho que o Enzo comentou, que se ele não serve para o Flamengo, não serve para nós. Aí eu discordo, eu acho que tem jogador que não serve para o Flamengo e serve para nós. Falaram até no Michael, por exemplo, Michel, aquele que era do Goiás. Esse cara para nós serviria, se o Flamengo não quiser, a gente pode vir. O lance do gol hoje foi... O lance do gol, esquece, pode esquecer. É Pires da Mota. Pires da Mota. Mauro, não, mas ele também não veio, Pires da Mota. Tanto ele serve que o Flamengo não vai abrir mão desse Michael. Sim. Não, tudo bem. O Flamengo ele abre mão de jogador que não serve para ele. Não, eu entendo, eu só quero dizer assim, que eu não usaria esse critério, porque eu acho que o nosso elenco é inferior, então tem jogador que pode não servir para o Flamengo e que pode servir para nós. Mas eu concordo plenamente que é uma contratação no mínimo estranha. A única esperança que eu tenho é, assim, de o Paulo Pelaipe ter absoluta convicção que ele é um jogador que vai chegar para ser, não vou dizer titular, mas para jogar tranquilamente pela qualidade que ele tem. Mas também não contrataria, só que assim, eu não tenho mais essa fixação para o primeiro volante, já comentei isso também em outras vezes. Eu acho que o Matheus Salles pode sim jogar de primeiro volante. O Matheus Bueno é um jogador que eu vejo de muito futuro. Também concordo que ele não foi muito bem hoje, mas acho que é um jogador de qualidade, a gente tem que investir nele. Pode jogar como primeiro volante, pode jogar como segundo volante. Acho que essas posições hoje estão um tanto quanto parecidas, né? Similares, cada um. Tudo bem que o cara vai dar o primeiro combate, mas eu acho que a característica do jogador pode ser a mesma. A função é que pode ser diferente. Quanto às dispensas, também concordo com vocês. A única que eu não entendi foi do Nathan Silva, deve ser algum problema extra-campo, porque por mais que ele não fosse um jogador assim que enchesse os olhos, mas tranquilamente poderia nos ajudar ao longo do campeonato. Os outros três, muito boa, muito acertada, né? O René Júnior, infelizmente, foi uma decepção, e Rui e Iago Dias dispensam comentários. Então, vamos aguardar e espero que o tal de Hugo Moura chegue como um jogador pronto, e não como uma aposta, senão não dá para entender. Só queria complementar uma coisinha, a questão do Iago Dias que você comentou, né? O Iago Dias, ele teve bons momentos no Curitiba, né? Sinceramente, eu não sei porque ele foi escanteado dessa maneira, né? Você vê que o Curitiba não tem hoje um jogador de velocidade pelo lado, e de repente ele poderia compor o elenco, entrar no segundo tempo, não sei. Não é um jogador assim de todo você dispensá-lo assim dessa maneira, como o Curitiba está escanteando ele. Não sei qual é o rendimento dele no treinamento, mas ele já fez gols importantes pelo Curitiba. Eu lembro o gol que ele fez contra o Santos, de fora da área, de esquerda, assim, né? Ele abriu e bateu no Vanderlei, era o goleiro do Santos na época. Ele fez gols em Atletiba. Então, assim, não entendi essa dispensa, assim. Também não estão utilizando, né? Mas, de repente, acho que faltou um pouco de vontade dele nos treinamentos. Talvez seja isso a explicação. Mas o Iago Dias, ele também, acho que tem coisa estranha, porque eu concordo contigo, ele fez bons momentos, mas, cara, ele foi emprestado pro Juventude, ele não jogou no Juventude esse ano. O Juventude tá na Série C, cara. Ele não foi titular na Juventude, cara. Então, assim, não desmerecendo o Juventude, mas o Juventude tá na Série C e o Curitiba joga a Série A. Eu não consigo ser titular num time de Série C. É complicado a gente imaginar que um jogador desse pode vir a ser útil pra gente. Na verdade, eu nem sabia que o Iago Dias estava no Coxa ainda. Nem eu. Quanto tempo ele tá... Ele não tá nem no banco. Nem lembro a última partida que ele fez no Coxa. Eu acho que ano passado, nem sei se ele fez na Série B. Bom, independente disso, eu acho que nas dispensas não tem muito o que falar. Realmente a dúvida é em relação ao Nathan Silva, mas deve ser extracampo, né? A questão do Hugo Moura, eu acho que o Coxa está apostando muito na questão do que aconteceu com o Sabino e que aconteceu com o Jonas mesmo. Jogadores que o Coxa trouxe na esperança que deram certo, né? Os dois. Só que também, se formos montar uma lista, quantos deram errado, né? Então, eu acho que vale muito mais de quem eles estão trazendo, a qualidade do jogador, do que o método, né? Infelizmente, mas a única esperança que eu tenho é que esse não é um empresário que está trazendo, né? Me parece que o Paulo Pelaipe conhece, porque ele já trabalhou no Flamengo e está indo buscar o cara, né? Então, a não ser que lá nos bastidores seja um empresário querendo empurrar. Mas se não for, né, eu quero crer que o Paulo Pelaipe saiba, no mínimo, né,
o que ele está fazendo, né? Então, você está trazendo, está indo do Flamengo buscar o jogador, e eu imagino que ele enxerga um potencial para ele jogar no Coxa esse ano, que ele não teria essa oportunidade lá no Flamengo, porque no Flamengo é tudo cobra criada, é um time que já não tem espaço para um garoto de 23 anos da base, mas que de repente para vir aqui, ganhar experiência e fazer um bom trabalho e nos ajudar a gente a safar a pele esse ano, de repente serve, vamos ver. Eu acho que a questão principal vai no que o Carlos falou, né? O primeiro volante tem que formar em casa. Eu concordo com isso. Não faz sentido ter que ir no Flamengo buscar um primeiro volante. O Coxa poderia. Mas não tem, pelo jeito não deve ter mas é isso. Não outra, tem. Né? A realidade é essa, né? Hein, Fernando? E tem outra, né? Aquilo que vocês comentaram, alguém comentou. Se ele vier como aposta, como um jogador que tem potencial, aí é melhor apostar no Matheus Bueno. Né? O Matheus Bueno também tem potencial. Se for para dar moral para alguém, vamos dar para o Matheus Bueno, não para o Hugo Moura. Então, assim, eu acho que realmente a única justificativa o Paulo Pelaio, que estava no Flamengo ano passado, ele conhece o jogador está pronto, ele só não joga no Flamengo porque o Flamengo tem um meio campo recheado de craques lá, de renome. Mas no Coritiba ele vai chegar para ser titular. Aí, beleza. Agora, se for por uma aposta, para o cara evoluir durante o campeonato, aí não. O Matheus Bueno já mostrou que tem muito potencial e é nossa prata da casa, né? Então... E até assim, porque se queimar um ano do Matheus Bueno para dar chance para ele, aí ele vai embora pro Flamengo, deu certo. Daqui a pouco ele tá sem o Matheus Bueno, né? O contrato dele encerra e vai embora. Então, tem que dar paciência também, né? Tem que ter paciência com o Matheus Bueno também, cara. Assim, o cara não chega já jogando, botando a camisa 10, sendo Zidane lá, não é assim. O cara tem que dar tempo, igual com o Luiz Henrique, tem que dar tempo. Esse que é o problema, a gente não pode depender do meio, assim, desesperadamente, o cara é o nosso salvador da pátria, o cara que tá vindo de junho, né? Mas eu acho que tem que deixar o cara jogar. O Matheus Bueno não foi tão mal assim hoje, não. Ele não foi bem, mas não foi tão mal assim. Foi regular. Assim. Só para complementar, César, o que você falou, cara, eu vejo que o Grêmio o Grêmio e o Atlético Paranaense, tá? São os dois clubes que mais trabalham bem a categoria de base, ao meu ver. Você veja que o Everton Cebolinha, ele não era titular do Grêmio, ele era reserva do Fernandinho, né? Aquele ponto esquerdo, Fernandinho. Ele entrava aos poucos, foi entrando aos poucos, foi amadurecendo, entrava num time organizado, num time pronto. E agora eles fizeram a mesma coisa com aquele jogador que tá jogando agora, eu esqueci o nome agora. Venderam o Everton. Oi? PP, não é? PP, alguma coisa assim. Exatamente, eu lembrei, quando você começou a falar, eu lembrei dele. Mesma coisa. Agora o Grêmio fez a mesma coisa com esse jogador, faz uns 2 anos que ele entra, não entrava bem, mas ele vai entrando aos poucos, vai ganhando cancha. E o time do Grêmio é organizado, facilita o jogador da base, como era o Atlético Paranaense. Esse ano o Atlético Paranaense não está bem. Aí os jogadores da base não correspondem, eles não têm daquela segurança, aquela qualidade, o físico, né, para você disputar e ganhar. Não tem experiência, às vezes, de campo. Então, quando você joga num time mais maduro, fica mais fácil. Só para citar aí, esse PP jogou da base do Coxa, tá? É mesmo? Saiu da base do Coxa pra base do Grêmio, tá? Só pra você... nas gestões anteriores aí. Só pra você ficar feliz aí que ele tá estourando lá no Grêmio agora. Esse foi um dos jogadores que o Curitiba perdeu um tempo atrás lá, que foi embora, é isso? Esse PP aí? Não sei, mas ele jogou, acho que em 2016, por aí, ele tava na nossa base. E aquele cara que voltou, o lateral que voltou do Grêmio pro Coxa, como é o nome dele? Cazu. O Cazu não tá pronto ainda, tá? Ele jogou um jogo no Paranaense, jogou muito mal, você vê que ele tá muito... Ele ficou um ano machucado, né? Então ele tem que ser aos poucos. Não dá pra... mas ele tem que ser aos poucos, mas tem que deixar entrar. Enfim, porque às vezes eu penso assim, quantos jogadores passam pela gente aqui e a torcida pega no pé, parece que quando é da base pega mais no pé do Matheus Bueno, que vai pegar do Hugo Moura da vida, e aí a gente queima os caras. Jogador do Curitiba que dá certo vai na seleção, você pode reparar. Alex, que chega e põe a camisa, né? Alex, Miranda, Rafinha, Adriano, Henrique, né? Jogador que chega e assume protagonismo e bota a camisa e joga. Geralmente vai parar na seleção, porque é muito difícil um jogador da base já chegar e vestir a camisa e ser titular, cara, assim, muito difícil. Então vamos lá, tá acabando o tempo, né? Então vamos falar do jogo do Botafogo, agora na quarta-feira. É fora de casa, né?
Vamos comentar o que acha de escalação, né? Você acha que precisa mexer alguma coisa e o placar. O que você acha, Mauro? Olha, eu acho que não dá para mexer agora no time, né? Por mais que a gente queira jogar com 4 meio-campo, mas aí agora que vai jogar fora, não é o momento de fazer alteração. Então, eu acho que entraria com a mesma escalação que entrou hoje, né? Tentar ter uma atitude um pouco diferente no sentido de vibração, né? De ousadia. Não acho que tem que sair para cima do Botafogo, a gente já comentou isso, nós não temos time para isso, nem contra o Botafogo, nem contra pouquíssimos times nós vamos ter essa condição, né? Fora de casa. Então eu acho que pode ser com a mesma escalação, mas longe de ser um jogo impossível de ganhar, longe, sabe? É muito diferente de enfrentar o Botafogo do que enfrentar o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Acho que o Botafogo é mais ou menos do nosso, mais ou menos do nosso porte, tá? A diferença é que é um time mais estruturado, né? Sem dúvida, em termos de organização. Então é um jogo difícil, acho que é um teste que vai nos dar uma boa noção de como que está a evolução do nosso time, se é que ela existe. E placar, eu vou apostar 2-1 pro Coxa. César? Eu iria com a mesma formação que foi hoje o Jorginho, como o Mauro falou, não dá para ficar mexendo mesmo. Se o Giovanni Augusto tiver em condições, eu entraria com ele no lugar do Luiz Henrique, para tentar o Luiz Henrique de repente no segundo tempo. E o placar 1-1. Carlos? Começar pelo placar 1-0. Para mim vai dar lei do ex, Sassá vai fazer o gol. E para mim eu iria com o mesmo time, mas eu trocaria o Patrick pelo Jonathan. Também. Acho que ele deu uma bom profundidade ali ofensiva. O Patrick não vem jogando bem já algumas partidas. O resto do time para mim seria o mesmo de hoje. Mesmo? Tá no mudo aí. Matheus Bueno, iria com Matheus Bueno, Matheus Salles, Giovanni Augusto. No segundo tempo o Giovanni trocava, né? E o Matheus Galdesani. Na frente o nosso Neilton e o Sassá. E 1-1. Eu insistiria com o mesmo time que começou. Não tem tempo para treinar, então vai com o mesmo e depois vamos ver. Mas eu acho que vai dar um 0-0. Acho que tá bom. Então é isso. Nos vemos no próximo domingo e provavelmente durante a semana a gente faz um podcast, né, sobre o resultado após o jogo do Botafogo. Então é isso. Nos vemos semana que vem. Valeu. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.